Olá, tudo bem? Eu sou Renália Arruda, professora de língua portuguesa na cidade de Campina Grande, Paraíba, e pesquisadora na área de literatura popular. No podcast de hoje, iremos falar sobre a literatura de cordel. Qual sua origem? Como surgiu no Brasil? Qual sua relação com as feiras livres? Fique ligado, pois responderemos a estas e outras perguntas a partir de agora. Literatura de cordel é poesia popular. A literatura de cordel é considerada uma das representações culturais mais importantes do Brasil. Tem origens datadas da época renascentista, quando os trovadores começaram a disseminar os relatos que, pela tradição, eram feitos oralmente. No Brasil, o cordel surgiu com a vinda dos portugueses que trouxeram esta cultura oral, mais tarde materializada no folheto. O Nordeste é a região na qual a produção da literatura de cordel predomina. A prova disso é que o poeta considerado pai da literatura de cordel é nordestino. Leandro Gomes de Barros, poeta cordelista nascido em Pombal, no sertão da Paraíba, em 19 de novembro de 1865 e falecido em 4 de março de 1918 em Recife, é até hoje considerado o maior poeta popular do Brasil de todos os tempos, autor de clássicos que inspiraram, por exemplo, a obra O Alto da Compadecida, do saudoso Ariano Suassuna. A história de Leandro começa quando ele se muda aos 12 anos para Teixeira, cidade do sertão paraibano, passando a conviver com um padre que possuía uma biblioteca, da qual o cordelista tratou de absorver o máximo de leituras. Lá também encontrou cantadores e assim começou a criar os primeiros cordéis, imprimi-los e vendê-los em sua própria casa. E assim, essa literatura foi sendo propagada por todo o Nordeste, principalmente nas feiras livres das grandes cidades. É o que nos fala o convidado para esse podcast, Helder Pinheiro, doutor em Letras, Teoria Literária e Literatura Comparada, e professor da Universidade Federal de Campina Grande. Professor Helder, qual a importância da feira para a circulação da literatura de cordel? Então, a importância e o lugar da feira para a literatura de cordel, pelo menos até a década de 1960, é fundamental. As feiras, praticamente todas do Nordeste, tinham vendedores de folhetos, que eram às vezes das próprias cidades ou eram vendedores que frequentavam várias feiras. Eu ouvi depoimento de vendedores já velhinhos, que diziam assim, parava um dia na feira de tal cidade, no Ceará, por exemplo, na feira de Quixadá, depois ia para Quixeramobim, depois ia para Juazeiro. Então, havia vendedores que faziam todo um circuito de feira em feira. Quando terminava com a mala, com as suas malinhas de folhetos, quando terminavam, voltavam para as cidades que eram os polos de distribuição, que durante muito tempo foram um pouco Recife, Campina Grande, Guarabira, depois Juazeiro do Norte. Então, a feira era um lugar deles se apresentarem. Como era a comercialização dessa literatura? Do ponto de vista assim, do público, sobretudo o agricultor que vinha vender sua produção na feira, e muitas vezes sobrava um dinheirinho para ele comprar o folheto. E era muito curioso, isso é uma experiência da minha família, do meu avô, que muitas dessas pessoas eram analfabetos e o vendedor tinha que ter uma performance. Normalmente eles cantavam, né, ou recitavam de modo muito intenso, e sobretudo através do canto era que o ouvinte, o leitor ouvinte, decorava os folhetos, que era o caso do meu avô, que era analfabeto, e às vezes com 2, 3 vezes que ouvia, decorava praticamente a história inteira. Então, foi um grande espaço de divulgação. Professor Helder, por favor, nos explique como era a comercialização dessa literatura. Um dado interessante é que esses vendedores traziam normalmente os folhetos em malas, colocavam no chão, às vezes botavam umas pedrinhas por cima, então não existia nada de pendurar em barbante. Essa ideia de pendurar em barbante é uma invenção
de editores, ou de alguma, sei lá, pode ser que até em Portugal fosse assim, mas aqui não tinha esse espaço de pendurar, até porque o vendedor normalmente era ambulante, ele ia para vários lugares, e um que trabalhou aqui na feira me dizia que eles mudavam de ponto na feira, vendeu um folheto aqui, ia para outro ponto da feira, fazia leitura de outro, ia para outro ponto, então às vezes na mesma feira, uma feira grande como a de Campina Grande, eles circulavam, né, como vendedores ambulantes, né, procurando os seus leitores. Obrigada, professor Helder, por suas contribuições neste podcast. A luta do bem contra o mal. Assim, encerramos com a reflexão de que a feira é, de fato, um espaço de cultura, onde a literatura de cordel também tem voz e vez. Este podcast foi produzido por Kate Gabriele, Manassés Moraes Xavier, Renália Arruda e Rickson Cristiano, especializando-os em tecnologias digitais na educação, pela Universidade Estadual da Paraíba.